Então, provavelmente, claro que a gente tem que esperar o toque de recolher, o decreto, mas provavelmente o toque de recolher vai continuar das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã para tirar a circulação das pessoas durante a noite aqui em Maringá. Deve continuar também, isso é claro que eu acredito que o prefeito deve entender e o pessoal do comitê que foi formado aqui na cidade, continuar proibindo eventos e festas, aglomerações em espaço público, praças e parques também. Porque as festas realmente é um problema, que o povo vai beber, o povo vai festar, não usa máscara, não passa álcool em gel e é um risco de contaminar pessoas. Então isso deve continuar proibido no decreto que deve ser publicado hoje. Deve também continuar a proibição de vendas de bebida alcoólica geladas e também que as pessoas não utilizem os espaços públicos e coletivos entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã. Isso já está no decreto. E provavelmente eles devem seguir, e a orientação acho que é essa também, de continuar suspensas as aulas presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas também. Isso já afirmaram que vai continuar fechada na semana que vem. Então, não vai ter aula na escola municipal, não vai ter aula na escola estadual e não vai ter aula nas escolas particulares também. Então, vamos aguardar que esse decreto aconteça, né, para saber como vai ser a posição e como vai ser colocado também no decreto. Falando em aula, atenção, alô Ricardo, o governo do estado do Paraná também informa que semana que vem não vai ter aula em nenhum município. Ele está lá nesse momento lá no manifesto, mas você tem a informação, é aula suspensa também em todos os municípios do Paraná na semana que vem. É isso, Ricardo? Pois é, Sal, o governo do Paraná informou, está informando agora, que o retorno às aulas no modelo híbrido, como parte dos alunos presencialmente nas escolas, não vai ocorrer na próxima segunda-feira, como já estava previsto. O retorno será decidido na semana que vem, após avaliações diárias da situação dos hospitais e dos casos de Covid-19. A decisão, segundo o governo, levou em consideração o cenário da pandemia. O Paraná contabiliza 13 mil óbitos e mais de 740 mil casos, com a maior taxa de transmissão do Brasil neste momento. Também há a percepção de que pessoas mais jovens estão sendo infectadas. As aulas vão continuar de forma remota, com os encontros virtuais realizados pelos professores, segundo o governo do estado, no horário combinado no calendário da unidade educacional, sem prejuízo da formação educacional. Sal. Tá, então o governo já informa que semana que vem não vai ter aula em escolas municipais, estaduais e particulares do estado do Paraná e não tem nova data para essa liberação. Então o governo já está vendo que a situação é grave, não só aqui na região de Maringá, mas em toda a região do estado do Paraná. Por isso a preocupação e o principal, eles não querem que os alunos se movimentem, os pais se movimentam também para levar os alunos para as escolas, e essa é a informação que vem por parte do governo do estado do Paraná. A gente vê ao vivo a imagem lá da Rua Londrina, onde o manifesto continua nesse momento. O pessoal só está ali em frente, ali do outro lado da rua, situação tranquila nesse momento no local do manifesto aqui em Maringá. Agora vamos falar sobre o boletim, porque o boletim, só para vocês entenderem também, para quem está nos acompanhando, quando a gente fala de fechar isso, aquilo outro, é uma coisa. Quando se fala na parte do levantamento e das pessoas que fazem o estudo técnico, isso aqui é o que realmente é colocado na mesa, isso aqui que é colocado pela equipe que está analisando os números dos hospitais de Maringá e os números que crescem ou abaixam a cada dia e os casos de mortes também. Então, como é que eu posso entender, para você tentar falar para você entender? O prefeito é ele que decide, ok. E a decisão dele é decisão pela razão e pela emoção. Razão é o quê? É ele pegar os números e falar assim, ó, a coisa está feia, vai continuar fechada. Pela emoção é falar assim, ó, eu preciso abrir porque a economia de Maringá está morrendo, tem comerciantes fechando, tem funcionários que não estão recebendo, está passando fome. Então, é uma decisão dura de tomar, mas uma decisão que tem que ser tomada pelo prefeito eleito pelo povo, juntamente com os seus secretários
juntamente com seus assessores e juntamente com esse comitê que foi formado de crise para analisar a situação. Então vamos lá, hoje eu vou detalhar o boletim inteiro para vocês que estão em casa tentarem entender também, porque o boletim a gente fala algumas coisas do boletim, outras coisas a gente não fala, casos suspeitos e tudo mais. Então vamos lá, coloca o boletim para o povo ver em casa, lá na parte de cima, mais em cima ainda, fazendo um favor, Marcelo, só um pouquinho, deixa eu levantar, bem na parte de cima para me mostrar o boletim inteiro. O boletim de 11 de março foi feito ontem, os dados foram encerrados às 15 horas, então os casos, números depois de 3 horas da tarde de ontem não está nesse boletim. Olha aqui, ó, notificados. Esses notificados aqui a gente não fala tanto, mas são pessoas que procuraram, por exemplo, uma unidade de saúde para ser atendido com possíveis sintomas. 136.481 casos notificados, entendeu? 82.752 casos foram encerrados, que não tinha, né? Tinha-se a suspeita, mas depois falou, não, se encerrou. Mas nesses casos aqui, tem muitas pessoas que foram uma vez, depois voltou, entendeu? Os novos casos que entraram no boletim, 264 novos casos ontem. Eu gosto sempre de falar, porque as pessoas falam, mas ontem teve 264 pessoas que teve Covid? Não, não é assim. O boletim, ele tem o dado que é colocado para a gente dia a dia. Mas, por exemplo, quando você vai lá no UPA Zona Sul, que você está com a suspeita, agora estão fazendo também o exame do cotonete. Você faz o exame lá para saber se você está com o vírus, mas mais ou menos o tempo para sair o resultado de um exame pelo SUS é no mínimo 7 dias. Você foi no domingo, aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no outro domingo é que você vai ter o resultado. Então você vai ficar uma semana inteira sem saber se você está com o Covid ou não, entendeu? É um exame que demora pelo SUS e esse número demora para entrar no boletim também. Porque depois de 7 dias, ou 10 dias, ou um pouco menos, a pessoa fica sabendo, eu estou com Covid, aí você vai estar fazendo o tratamento. Não, eu não estou com Covid, então não vai. Então tem muita gente que fica com os sintomas, a situação vai piorando e o resultado não sai. Quando sai, já passou quase a metade do tempo aí que o vírus age. Porque quem procura o atendimento é quem está com sintomas. Vocês entenderam? Então isso. No particular, Salsicha, você faz hoje, sai amanhã. Sim, você fazendo o exame hoje pagando, que é um exame caro, em 24 horas sai o resultado. Você tem o resultado. Depois esses números dos laboratórios particulares que vai ser encaminhado para a prefeitura para entrar no boletim. Então, quando a gente fala tantos casos por dia, não é daquele dia. É mais ou menos da semana ou 2 semanas, entendeu? Por isso que o boletim atrasa um pouco. Ontem, 264 novos casos, são 136 mulheres, 122 homens e 2 crianças. Aqui, ó, as mulheres que teve o Covid, dos casos aqui, ó, mulheres de 17 anos até 90 anos, que estão nesse boletim de ontem. Aqui, homens, um adolescente de 13 anos até 91 anos, pessoa de idade. Criança, de 2 anos até 12 anos. Aqui, casos confirmados, que já deu positivo, que a pessoa teve o Covid. 34.093 pessoas em Maringá. Esse boletim é de Maringá. Temos 375 pessoas internadas, que a prefeitura informa. Tem muitas pessoas que estão internadas no particular, entendeu? Porque muita gente fala assim, mas Salsicha, tem mais leito do que informa o boletim. É que tem muitas pessoas internadas no particular, entendeu? 252 pessoas internadas na enfermaria e 123 pessoas internadas na UTI. 3.434 pessoas em isolamento domiciliar. Isso quer dizer, a pessoa foi com sintoma lá no postinho, lá no UPA, aí o médico falou, você fica em casa isolado, até a gente ver se você não tem mais sintomas, ou se você está com sintomas, você volte aqui, entendeu? Então hoje, em Maringá, tem 3.434 pessoas em isolamento domiciliar. Temos um número bom, que é um número positivo, que é esse aqui, ó, 29.745 pessoas foram curadas do Covid, estão recuperadas, os casos foram encerrados. Os números de óbitos que vêm aumentando. Ontem foram mais 13 mortes,
entendeu? Subiu para 534 óbitos. Aqui do outro lado, são os casos suspeitos que estão internados, 33 casos. São 32 adultos que estão internados, deles 23 na enfermaria e 9 na UTI. Isso aqui são suspeitos porque não saiu o resultado do exame. A pessoa está internada, por exemplo, numa UTI, tem 9 internados numa UTI, mas não tem a confirmação se é Covid ainda, entenderam? 23 estão na enfermaria e tem uma criança, uma das crianças que está internada na UTI. Casos suspeitos em acompanhamento, 19.607 casos. Estou relatando o boletim porque tem muitas pessoas que olham o boletim e falam, mas eu não estou entendendo, então eu estou tentando explicar para vocês. Esse dado de baixo, que é o dado onde o prefeito toma as decisões sobre a situação, entendeu? O momento é um momento crítico, sim, não temos como falar que é um momento crítico. Esse azulzinho mais claro aqui, é os hospitais particulares, entendeu? Hospital Paraná, Hospital Maringá, Hospital São Marcos, Hospital Santa Rita, que tem público e também tem os leitos particulares, Santa Casa, que tem os leitos públicos e particulares, entendeu? E aqui a situação é essa, Aqui, o primeiro quadrinho são as enfermarias, que está com 67% ocupado. Enfermaria, quando a gente vai no hospital, fala assim, você vai ficar internado nesse quarto aqui, entendeu? Então, é os quartos de enfermaria dos hospitais. Está com 67%, o número está meio ruim aqui, mas é 67%. Cátia, se eu falar algum número errado, você me ajuda aí, porque aqui está meio borradinho. Então, a situação é essa. Os leitos de UTI, UTI dos hospitais particulares. Aqui que é um número preocupante. Porque quando você fala, lá, a salsicha está em 100%. Não, tem muito mais de 100%. Por quê? Tem 103 leitos de UTI nos locais de hospitais particulares. Mas tem 156 pessoas internadas na UTI. Isso quer dizer que os hospitais se organizaram e montaram mais leitos de UTI, além do que já tinha da capacidade. Então, tem 53 pessoas internadas em locais que foram improvisados de uma UTI, entendeu? Aí você fala assim, mas daqui está 100%. Sim, está 100%. Só que olha o tanto de gente a mais que está internada num leito de UTI do que os leitos que tem. Então, esse número é preocupante. Se sair lá 30 pessoas, continua com 100%. Vocês entenderam? Isso aqui é um número muito grave. E aqui são os hospitais particulares. Você chega lá e fala, eu quero pagar uma UTI, não tem. Esse é o problema. Aqui são as UTIs de criança, graças a Deus o número está baixo. As crianças estão internadas, mas vão se recuperar, mas o número é de 34%. Esse azul mais escuro, para vocês entenderem, são os leitos do SUS, que é o hospital universitário, que é o hospital municipal e alguns hospitais de Maringá que têm leitos do SUS. Por exemplo, o Bom Samaritano, a Santa Casa. E esse número aqui também é um número preocupante. As enfermarias, 77% de pessoas internadas na enfermaria. Mas tem muitas dessas que estão aqui de 77% que precisam de um leito de UTI. Só que não está tendo. Vocês entenderam? Então, essa é uma outra preocupação. Aqui os leitos de UTI do SUS têm 130 leitos. Está vendo aqui, Só que já tem 133 pessoas internadas. Eles criaram mais. Então já deveria estar no 100%, mas eles criaram mais, está com 96%. Isso quer dizer que falta aqui 3